Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com o Atualidades Pampa desta quarta-feira. Desta quarta-feira, dia 8 de abril, com as temperaturas bem mais baixas, o que a mim não agrada, né? Porque o Covid-19 gosta de temperaturas mais baixas. As perspectivas das próximas horas é de que tenhamos até uma chuva na quinta-feira, sexta-feira. As temperaturas vão continuar um pouco mais baixas, mas depois elas sobem. Falando em subir, os números modificaram muito nesse dia de hoje no Brasil. A partir do dia de hoje, alguns números bem mais altos e a infelicidade que nós tivemos de uma profissional da área da saúde ter morrido nesse dia de hoje com o coronavírus. Óbvio que será um dos assuntos deste nosso programa, como outros que você vai conferir agora. Marconi. Tem como acalmar o cérebro diante de tanta incerteza? A neurociência está tentando responder. Medida do governo beneficiará 54 milhões de brasileiros. Infodemia e como as redes sociais estão trabalhando para conter a disseminação de fake news. Decisão judicial proíbe a realização de velórios em casos de Covid-19. Comunidade médica reclama da má qualidade dos produtos chineses para atacar o coronavírus. E o presidente Trump acusa a Organização Mundial da Saúde de parcialidade em favor da China. Olha, eu pensava que a gente ia mudar muito o nosso foco, mas nem tanto, né? Mas vamos começar, então, acho que justamente pela tua manchete, Carla, quando a Carla falou hoje sobre esse assunto, eu disse, mas isso já não estava, eu acho que assim como eu, muitos devem ter feito confusão. Exatamente, Magda, essa decisão vale para o Rio Grande do Sul, ela foi proferida através de um pedido do Sindicato das Funerárias e foi proferida também pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública aqui de Porto Alegre. A decisão é que, em caso de morte por Covid-19, então não pode ter velório. E também a decisão trata das mortes que não são por Covid-19, que aí tem algumas limitações. Os velórios têm que ser de dia, não pode ter mais do que 10 pessoas, não pode oferecer aquelas coisas todas que oferecem, cafezinho, bolachinha, e tem que durar no máximo 3 horas. Então, é uma decisão ainda em sede liminar, que a gente chama, não é uma decisão de colegiado e tudo mais, mas a partir da decisão liminar começa a valer, então, a questão de não ter velórios em casos de morte por Covid-19. Também trata daquelas mortes que ainda não foram confirmadas, que aí tem que ficar dentro do hospital e logo em seguida ou encaminhadas para o Instituto Médico Legal e depois confirmadas, o caixão tem que ser fechado para todo o procedimento, né, de enterro ou de cremação. Exatamente. Dona Magda, só para não ter, só porque a senhora fez menção, eu tinha trazido a manchete há umas 3 semanas atrás, era o protocolo de São Paulo. De São Paulo, foi aí que eu fiz confusão. Traz o protocolo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, exatamente. E hoje o ministro da Saúde se manifestou mais uma vez, né? E não foi indiretamente, diretamente disse que as coisas teve um ruído na comunicação de todo mundo, mas que agora estava tudo certo e que o mais importante efetivamente é o fato em si, que é o vírus, a tentar debelar da melhor maneira possível, tentar minimizar o número de mortes, enfim, e que a prioridade neste momento de todos tem que ser o combate ao coronavírus. Dona Magda, eu ouvi atentamente a entrevista dele e talvez, não sei se o Vitorino teve a oportunidade de ouvir, porque é uma matéria que diz muito respeito ao Vitorino, tem tratado todos os dias aqui. Ele abordou a hidroxicloroquina. Ele fez primeiro um raciocínio matemático, né? De que se 85% das pessoas não precisarão do remédio, não tem por que sair usando imediatamente, né? Mas abordou a questão que a gente tinha trazido ontem dos médicos decidirem por ele,
mas especialmente abordou que ele está esperando uma determinação do Conselho de Medicina. Não é o regional. Não é. Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina. Ele levou a matéria lá, pegou os profissionais e está aguardando uma orientação da qual ele diz que se submeterá, né? Mas o raciocínio que ele nos apresentou foi exatamente esse. Se 85% terão o sintoma ou nem saberão que tiveram a doença, né? Então, se tu já saísse usando esse remédio que tem efeitos colaterais, seria uma demasia. Então, que esses 15% ficam à decisão do médico, mas que ele aguarda uma decisão do Conselho Regional de Medicina. A posição do Ministério da Saúde, ela é bem clara. Eles querem evitar uma corrida às farmácias. Sim. Porque, vamos encerrar o assunto. O remédio é a hidroxicloroquina combinada com a azitromicina. O primeiro eu já decorei, o segundo vai levar mais algum tempo. Mas assim, essa combinação é hoje o remédio mais eficiente e mais eficaz, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo. Não existe um estudo conclusivo, porque o estudo conclusivo exige muito tempo, são testes, enfim. Só que como são medicamentos que já existem e já se conhece os efeitos colaterais e os riscos, é possível calcular e estabelecer um cálculo entre o risco de usar a medicação e o risco que o paciente corre com o coronavírus. Mas isso só o médico pode fazer. É o médico que tem que decidir, olha, ele está entrando numa situação crítica, aplica o medicamento. Ah, mas vai dar arritmia, vai comprometer os rins, vai não sei o quê. Sim, mas se não der, ele vai morrer. Então, é o médico que tem que decidir. E outra coisa, esse medicamento não é vacina. Se você tomar esse medicamento, ele não vai impedir que você contraia o vírus. E acho que, nesse momento, a precaução do Ministério da Saúde se justifica. Olha que eu não estou cheio de amor com Mandetta, não. Mas eu acho que nisso aí ele tem razão. Só que ele tem que admitir, primeiro, seu Mandetta, para dar credibilidade ao que o senhor quer, o senhor tem que dizer o seguinte, olha, o remédio é hidroxicloroquina. Essa porra aí. Então, tem que admitir que esse é o remédio. É o remédio. Dou o braço a torcer, o Bolsonaro tinha razão. Tá? Aí o senhor diz assim, só que... Tem que dizer o que eu estou dizendo agora. Só que, se você tomar sem precisar, como o Ruschel falou, 85% das pessoas tomarem esse negócio, vai dar um treco. Tem gente que vai morrer do remédio. E as outras porque não vai ter remédio. E as outras vão morrer porque não tem remédio. Porque precisa do remédio então, para a sua doença e não vão ter. Então, assim, tem que parar de esconder o medicamento e tem que abrir a posição de médico. Como médico, não tomem. Deixe o médico receitar. É o médico que vai decidir. Eu acho que essa é a posição que ele tem que assumir. E a posição do Ministério da Saúde tem sido exatamente essa. Quem decide o protocolo é o médico juntamente com o paciente, se tiver a oportunidade do paciente também conversar com o médico. Hoje o Dr. Calil deu uma entrevista na CNN dizendo que tomou a hidroxicloroquina, mas isso foi discutido com a equipe médica, que o uso indiscriminado pode ser um problema. Então, tem que avaliar de caso a caso. Não adianta dizer assim, agora a hidroxicloroquina é a solução de todos os problemas. É um remédio que tem dado uma eficácia bem boa, mas ela tem que ser avaliada de caso a caso. Se a pessoa tem problema cardíaco, talvez não seja o caso de usar a hidroxicloroquina. Tem no hospital em Nice, na França, ontem eu me referi à França, saiu na revista Newsweek, no dia de hoje. Parou o protocolo da utilização devido a complicações cardíacas. Então, são coisas que vão acontecendo conforme o tempo. O estudo agora de março também da Clínica Mayo, que tem em mais de 4 lugares nos Estados Unidos e que é super comprovada entre os médicos. Também fala em arritmia cardíaca e morte súbita. E aí ela não fala só na hidroxicloroquina, ela fala na associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Então, assim, claro que o paciente, se está num estado que precisa de uma medicação, de algo, né? A hidroxicloroquina, ninguém é contra a hidroxicloroquina. Só que, assim, tem que ter um critério de uso. Sim, mas pelos efeitos colaterais dela são muito grandes. Eu não quero também levar terror à população. Não é terror, você vai escapar da coronavírus e vai morrer do coração. Não,
Até porque muita gente não tem problema de coração. Até porque o índice de problemas cardíacos está na bula. Não, eu tenho a bula. É só para determinar. Sim, tu trataste com o doutor Guilherme. Eu tenho a bula da hidroxicloroquina, eu tenho. E ligasse para o doutor Guilherme para saber. Claro, então, eu liguei para o seu esposo ela conversa com ele, mas ela conversa com ele. E para ela, ele conta as coisas que ele não o assunto dela nem sempre é hidroxicloroquina. Só que sem brincadeira, vamos lá. Ele usou um exemplo que eu acho mais pedagógico para nós ainda. Quando tu chega lá, tu tá com sintomas muito parecidos. Entre o HN1, a outra, como é que vocês são? São duas. São três, né? Tu tem HN1, a influenza ou tu tá com... Aliás, hoje ele deu essa estatística. De cada 10 testes, 3% dão positivo. Então, qualquer resfriadinho, os caras estão correndo. Claro, Isso. claro. Então, só para pegar o exemplo que ele deu, tá? Tu chega lá, os sintomas são tudo parecidos. Ou é influenza, ou HN1, ou pode ser. E aí, esses outros dois, tu mata com Tamiflu, esse diz que é fantástico. Tu toma e te resolve a tua vida e em uma hora tu tá bom. HN1, e se tu tomares o hidroxicloroquina, aí sim tu coloca em risco a tua vida. Tu vê como a coisa é técnica realmente para a pessoa se automedicar. Então, esse é o problema de ir em casa. Tu tá com influenza, tu tá com HN1 e tomar a hidroxicloroquina. Esse é o perigo. Por isso que no meio disso tudo eu tô estranhando muito é a postura do Davi Wip, né? De ficar fazendo esse esconde-esconde, não vou falar o que... Porque é como informação, principalmente ele sendo médico, é o que mais me espanta, né? Mas o Mandetta, o Mandetta disse hoje para ele... Disse exatamente, não adianta eu dizer isso, o Davi dizer isso, é melhor não dizer essas coisas. Ele deu um puxão de orelha no Davi. Poderia ser uma conversa a respeito, ele como médico, não como paciente. Poderia conversar a respeito, trazer, olha, no meu caso, foi utilizado esse produto, ou que não tenha sido a hidroxi, mas que seja lá o que for, mas comenta, ó, deu certo aqui, existe uma possibilidade, vamos aprofundar aí em torno do que foi. Eu não entendo, e eu não estou nem reclamando, eu realmente não entendo a postura dele, de fazer esse esconde-esconde, eu não quero falar, não vou admitir. Mas eu posso te dar a minha versão? A minha versão e a minha ótica como cidadã? Sim. Quanto menos essa gente falar sobre medicação e sobre essas coisas, é melhor. Principalmente porque nada é certo. Porque as pessoas vão pescando e quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí quando chega na cabeça, no ouvido de um, já é uma panaceia. O perigo é do cara espirrar e correr na farmácia. É isso que eu tô dizendo. Foi o que aconteceu lá no início, quando a gente começou a falar na cloroquina, não lembra que as farmácias, todo mundo comprou. Porque exatamente. Não como uma indicação, mas como um debate da área médica, né? De que médicos se reunissem e abordassem de forma clara a possibilidade do remédio funcionar ou não. Mas eu não sei, eu acho estranho, porque da mesma forma que eu acho que Jair Bolsonaro deveria ter apresentado o resultado do seu exame, para quê? Para não abrir possibilidades de pensar em bobagens, ou seja lá o que for, da mesma forma que o Davi Wip debatesse a respeito, tendo ele vivido a experiência. Mas, sei lá... Ou fosse papo reto também, dizendo, olha, nós não vamos falar sobre isso. Isso. Melhor nós não vamos falar sobre isso. É que mais uma vez a transparente. É que mais uma vez a discussão ganhou uma conotação de cunho político. É verdade. Ninguém quer dar razão ao Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha razão desde o início. Eles não quiseram endossar. Na verdade, o que eu acho importante é que, assim, o Davi Wip, bem ou mal, ele é chefe do gabinete de crise do governador Dória. Então, seria ético ele colocar como ele se curou, passar a experiência dele. Porque, de fato, em 10 dias ele voltou ativa, e muito bem. Dr. Kalil é um homem respeitado, um médico respeitadíssimo no Brasil e no mundo. Então, ele oferecer, dizendo que sim, há um remédio que cura, e também somando, colocando nessa equação o fato de nós não termos um sistema colapsado e já estamos na data que deveríamos estar colapsando, isso favorece a ideia de um isolamento vertical. Aí nós iríamos equilibrar as duas pontas. As pessoas iam conseguir, quem pode, não é grupo de risco, ir trabalhar, e quem precisa sabe que, ao ter os sintomas, iniciando... Porque o grande questão também, escutando uma médica maravilhosa, que ela é infectologista, e que é, inclusive, porque o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, no início, colocou uma série de profissionais a falar.
buscou uma série de informações. Se a ideia é salvar vidas, vamos escutar o máximo de pessoas possíveis e não vamos negar protocolos. A imprensa queria ouvir um lado só. Exato, é disso que nós estamos falando e é por isso que a gente percebe que esse reconhecimento agora é sinal de que os protocolos já estão tão bem sucedidos que não vão mais poder ser deixados de levar em conta. A doutora Nise, ela é Yamaguchi. Ela é de origem oriental e realmente agora está sendo escutada muito pelo presidente Bolsonaro e ela tem protocolos, ela está ativa, porque o ministro Mandetta é médico, mas ele está há muitos anos político. E nós estamos falando de escutar médicos na ativa, que estão ali com os casos. E ela traz realmente protocolos que se usa essa medicação logo no início do tratamento. Então muda a gravidade e aquela versão da pandemia, que poderia agora ser colocado num equilíbrio melhor. Só isso eu acho importante. Mas eu ouvi essa médica, mas eu contesto ela em relação ao conceito geral da hidrocloroquina, porque ela prega a utilização muito cedo. E aí, o medo que eu tenho é o seguinte, o sujeito não morre do coronavírus, morre do coração. Vamos escutar porque cardiologista. essa medicação provoca arritmia. É isso que eu tô dizendo. Eu tô com uma cardiologista que assiste o nosso programa, ela disse o seguinte, ó. Eu vou ler, inclusive, porque como a explicação é técnica, eu vou ler. Carla, o problema é que a azitromicina também prolonga o intervalo QT. A mesma alteração que a hidroxicloroquina faz para causar arritmia. Eu perguntei o que seria, então, né, o intervalo QT. Ambos são dadas juntas e este, para efeito, fica somado. É a alteração do eletrocardiograma que causa arritmias. Por isso, o cuidado é maior nos cardiopatas. A associação de ambas as drogas, hidroxicloroquina e azitromicina, aumenta a predisposição para arritmias. Num paciente com lúpus, por exemplo, raramente usamos ambas as drogas simultaneamente. O índice, a bula da hidroxicloroquina fala, quando diz ali efeitos colaterais, coisa e tal, tem raros, frequentes, O índice de arritmia cardíaca verificado em usuários com tomados de hidroxicloroquina está na bula abaixo de 2%. Então, teoricamente, em termos médicos, é considerado um efeito colateral frequente. Porque para os médicos, abaixo de 0,5 é que eles chamam de raro. 2% é digamos assim, esporádico, mas... Tem risco. Existe, tem risco. Claro, então, tem assim, risco. 2% das pessoas que usam hidroxicloroquina vão ter arritmia cardíaca. Se a pessoa tem um problema cardíaco, cardiorrespiratório, que complicou o coronavírus, não pode usar. Ela vai aumentar o risco. Mas aí vem o efeito Marconi. O cara está morrendo. Só que o cara está morrendo. Um dado, só na China, que é um dado que não sai, né, que as pessoas não divulgam, 77,5 milhões de recuperados da doença na China. Né? Então, é um número muito maior do que o 1.300.000 casos no planeta, onde, infelizmente, esses todos faleceram. Mas, ontem a China... Veja, ontem nós temos 1.400.000. A China ontem não teve nenhum morto. Se morrer a gente sempre lamenta. A questão é que isso está sendo tratado como uma pandemia absurda, que não vai ter saída, que vai morrer muitas pessoas, que vai ser uma situação... Peraí, só no Brasil... Nós somos mais de 250 milhões de pessoas. No nosso estado, nesse momento, 85% das cidades gaúchas não tem nenhum caso de coronavírus. Então, é uma situação... E agora, com esse protocolo que está, de fato, empiricamente mostrando que tem saída, não há necessidade de deixar todo mundo confinado em casa se a gente sabe... poder cuidar do grupo de risco, né? E acho importante também colocar aqui na nossa conversa a possibilidade do Rio Grande do Sul testar mais pessoas. Porque uma coisa é a gente pensar o seguinte, olha, de 10 pessoas testadas, 5 morreram. Puxa, que doença horrível. Não, de 1.000 pessoas testadas, 5 faleceram, a gente começa a ver o tamanho. Então, isso é muito importante, por quê? Porque outras vidas estão morrendo, ficando confinadas em casa. Rússio, tu queres falar sobre isso? Não, mas assim, eu torcendo muito para que os números da doutora Roberta sejam corretos, né, porque são vidas, mas o gráfico de 4 dias para cá não demonstra isso, não. Tem dado uma progressão assustadora em número de mortes. Nós tivemos, nos últimos 4 dias, nós pulamos de 432 para 800 mortes.
Só de... Dobrou, 4 dias. Só de ontem para hoje foram 133 mortes e nada sinalizando. Nós achamos, vamos torcer, aí a questão da curva, né, que a gente nunca vai poder prever. Se nós estivermos no início da curva, é impossível prever onde chegaremos. Se nós estivermos no ápice da curva e ela demore mais uns dias e comece a cair, nossos números ficarão muito aquém e nós poderemos comemorar. Mas ainda eu acho que é cedo para que nós ou comemoremos ou lamentemos de uma forma definitiva, mas os últimos 4 dias, peguei foram de 432 para 800, sendo que de um dia para outro, ontem para hoje, 133 mortes. Pois é, mas olha bem, a ABIN estimava 5.571 mortos no Brasil até 6 de abril, segundo o Intercept. Sim, mas não... Sim, mas estimava do olhômetro, né? O olhômetro, para trazer isso. Vocês entendem? Para a gente conseguir equilibrar isso. Se o protocolo tivesse sido diferente do que foi adotado até agora, que foi o isolamento, as pessoas em casa tava uma e tudo tragédia. mais... Estava uma tragédia. O vírus já tinha disseminado e tudo mais, e talvez a gente tivesse mais mortes. Como o protocolo foi adotado do isolamento, que não é lockdown total, como vários países vivem hoje, a gente conseguiu conter um pouco a propagação do vírus e o número de mortes também não foi tão assustador. Então, a gente tem que, de certa forma, também dar o braço a torcer que o isolamento social, até esse momento, está trazendo um efeito no sentido de diminuir o número de mortes que já poderia ter acontecido. E como disse o governador Eduardo Leite, isso está acontecendo para que o sistema público de saúde e o sistema privado também, porque também estão encontrando dificuldades na aquisição de máscaras e respiradores e tudo mais, que eles consigam, né, ter um suporte para conseguir tratar das pessoas que precisem de um leito de hospital. É isso. Eu vou falar uma coisa maravilhosa para vocês e vou passar números maravilhosos para vocês. Olha só, a tradicional grife de chocolates finos Copenhagen traz uma Páscoa saborosa e com muitos ovos exageradamente recheados. Então, crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você ama sem sair de casa. Presenteie aquele amigo, por exemplo, que não abre mão do delicioso chocolate Copenhagen. O que você vai encontrar lá? Uma variedade de ovos, So Good, 60% e 70% cacau, língua de gato, crocante, tem lajotinha, melt, o deluxe e tem muito mais para alegrar a sua Páscoa e a Páscoa da sua família. Você pede agora e ganha 30% de desconto nesta Páscoa e ainda tem o frete grátis. Disponibilizamos a entrega para Porto Alegre, você pode pedir, sabe como? Por esse telefone aí, presta atenção. Telefone e WhatsApp pelo número que está aí na sua tela desde que eu comecei a falar. 985 18 27 86. 985 18 2786. A forma de pagamento, bom, essa pode ser via depósito, até por via depósito bancário. É ou não é um horizonte que se abre nessa Páscoa pra gente, né? Maravilhosa. Eu quero uma língua de gato ali. Sai de gato. Se fosse de gato, a gente podia fornecer as nossas. Não tem? Não, eu não. Ai, ui. De gato. Ai, ui. Ai, ui. Ai, ui. Deu. Ai, ui, olha só. Olha aqui, nós estamos falando tanto sobre saúde. Tá quieto eu aqui. quero dizer aos senhores que a saúde definiu alguns critérios de distanciamento social com base em diferentes cenários. Medidas de isolamento, obviamente, devem ser proporcionais à realidade apresentada em cada região. Aí também tem que observar os critérios epidemiológicos, enfim. A partir da próxima segunda-feira, dia 13, os municípios e estado do país que não tiveram ultrapassado o percentual de 50% de ocupação dos serviços de saúde após a pandemia de coronavírus podem iniciar uma transição para um formato onde apenas alguns grupos ficarão em isolamento. A medida é recomendada desde que haja oferta de leitos e respiradores, EPIs, equipamentos de proteção individual para o trabalho de profissionais da saúde e também os testes de diagnóstico. Essa recomendação está no boletim epidemiológico especial sobre coronavírus. Outra coisa. Muito bom, hein, dona Magda? Epidemiológico.
publicado nessa semana agora abaixo que vai o negócio. passou. Lombo abaixo vai o negócio. Epidemiológico. Ô, Magda, isso aí vai ficar tão perigoso. Que vai Cada virar... um vai achar que pode fazer, que não pode fazer. Uma politicagem agora, esses prefeitos aí, os prefeitos de esquerda, então, nossa, vão fechar até o bordel da zona. Não, Olha aqui. você fechar, não, vão abrir, Vão né? abrir, eu acho. Não é? O cara tá falando que abre? É para abrir. Eles vão fechar, porque já está funcionando. O seguinte... Era deixa eu- serviço essencial. Serviço essencial. Olha aqui, ó. O que é? Vocês ouviram? Eu pensei, só não era pra sair. Agora fala. O que tu disse? Tem muita Vai coisa... saber, para alguém deve ser essencial isso aí. Claro. Para os trabalhadores, por exemplo. Claro. Né? Claro, aliás, já Era tem pra umas ter fotos... Menos aquinhoados. Já tem umas fotos na internet ali. Tio, já saiu 600 pilas. A senhora viu o meu respeitoso silêncio quando o assunto foi debatido, né, dona Marta? Não, mas não eu vem até não tinha levantar. notado, mas tu faz questão de pronunciar, né? Que quando escolhemos comigo, escolhemos. Agora que eu fiquei não estiquei o assunto do Marconi ali, falando dos assunto do prostíbulos e Marconi, coisas, passei por cima dos assuntos. O assunto nem Assim, é meu. como é que foi parar nisso? Sabe? Me conta como é que foi parar Não sei, nisso. não tenho a menor Agora nem eu me sei do perdi. que vocês estão falando. Ô, Ali, dá a tua manchete aí. Vamos botar Bom, um a minha pouco de calma manchete, nessa ela, na verdade, tem a ver com essa questão toda de disseminação também de informações que nem sempre, aliás, muitas vezes, não são reais. As fake news. E, a partir daí, com esse monte de informações que chegam até nós por todos os meios possíveis, se criou o termo, inclusive, infodemia, que é a informação excessiva. O Marconi está se rindo aqui. Vai tudo. Sobra sempre pra ti, Marconi. Não achei coisa Não, mas nenhuma. Tô eu tava sério, aí o Marconi começou a rir, eu também ri, né, dona Marta? Tá, mas eu vou falar, mas falar já sério. tá demais então, isso, já. bom, como foi a infodemia, Tá bom. é um efeito colateral da pandemia, um excesso de informações que todos estão recebendo e nem sempre sabem qual é a origem e se, na verdade, estão corretas. Isso é gerado, claro, pela facilidade de disseminação e acesso que as redes sociais têm promovido. É WhatsApp, é Facebook, é YouTube, é Instagram. A gente recebe de tudo que é fonte e nunca sabe da onde. Então, o que aconteceu? Há alguns dias, houve uma polêmica envolvendo algumas antenas de 5G lá na Inglaterra. E alguns moradores olha, para ser bem exata, de Birmingham e nos arredores de Liverpool, queimaram antenas e postes dessas torres transmissoras, dizendo que seriam elas que teriam causado o coronavírus, o 5G. Tá? Sim, mas o troço tomou uma proporção Como assim? Desculpa, eu acho que eu perdi alguma coisa. Sim, é que é bem louco mesmo. Na verdade, é quase surreal. Surgiu essa teoria de que o coronavírus tenha sido causado pela tecnologia 5G, que já está em andamento na Inglaterra. Maravilha, então, houve uma movimentação muito grande de ingleses e queimaram torres, fato. Filmaram isso e se disseminou pelas redes sociais. Chegou a um ponto absurdo em que o ministro da Cultura britânico interveio e pediu o auxílio das redes sociais para que disseminassem informações de cientistas, de todas as organizações possíveis, dizendo que não, que isso é um absurdo. Né? Mas, enfim, se espalhou essa história. A partir daí, o YouTube, então, tomou algumas medidas drásticas, como, por exemplo, reduzir o nível de recomendações, desmonetização desses canais, remoção de resultados de pesquisa e a remoção também sumária de vídeos que constassem, que relacionassem o termo Covid-19 a esses das redes 5G. Ontem, o WhatsApp criou mais uma ferramenta que é a de reencaminhar as mensagens recebidas. Limitou a apenas um destinatário. Eu confesso que eu ainda não verifiquei, mas eu me lembrei na hora do Vitorino, que tem um problema com o WhatsApp, né, com excesso de mensagens que ele recebe. Então, lançaram... Não, é verdade. Eu estava esperando que ele fosse manifestar. Lançaram exatamente para restringir um pouco essa disseminação louca. As pessoas recebem, não sabem nem o que é e já passam adiante sem conferir o que tem dentro. Eu recebi, aliás, que vinha como uma notícia, o Trump, daí tu abria e vinha algo obsceno dentro, só para vocês terem uma ideia. O WhatsApp também lançou, em março, um site em parceria com a OMS, com a Unicef, para ajudar os usuários. Eles pegam as informações diretamente das organizações
e as orientações que eles julgam oficiais por essas organizações e põe ali tudo para exatamente combater o que é disseminado pelos seus próprios canais. Além disso, o WhatsApp doou $1 milhão para a Rede Internacional de Verificação de Fatos e o Facebook, que já vinha anunciando medidas para conter essas desinformações, destinará $100 milhões para apoiar o setor de notícias, sendo $25 milhões destinados ao financiamento de empresas de notícias locais através do Facebook Journalism Project, que é um projeto do Facebook para estimular o jornalismo, inclusive comunitário. Então, vamos ver para que rumos vão. Só fica a dica. Cuidem e verifiquem tudo que vocês recebem pelas redes sociais, porque tem muita tranqueira. E se quiserem mandar mensagem para o Gustavo Vitorino, mandem mensagens pessoais, não mandem encaminhar para todos, tá? Porque, meu Deus... Não tem mais coisa. Transmitir coronavírus... Mas eu quero te dizer que eu passei um monte de coisa agora, ontem e hoje, para 5 pessoas e foi. Eu sabia que era você. Foi. Não, é bem capaz. Eu sabia que era você. Vocês é que têm mania de postar bobagem no nosso grupo. Pode ter alguma coisa a ver com a atualização do aplicativo, mas eu não sei, eu ainda não fiz isso e não verifiquei. Sim, mas não é encaminhar para achar todos, que o 5G transmite coronavírus? O que será que essa gente bebeu? Os caras foram para uísque, Não, para a Inglaterra, tem uma explicação que eles falaram, mas eu confesso que eu nem trouxe, porque era tão absurda. Teria a ver com as ondas eletromagnéticas que atingem, enfim. É que nem o micro-ondas. Mas as pessoas acreditam, exato. O celular dá câncer no E o ouvido. videogame estragava a TV. E o celular dos caras... Essa era melhor. Isso a gente Isso é dizia coisa pros da filhos tua para ver mãe. se faziam estudar, né? Os caras estudaram, desenvolveram um projeto riquíssimo que só funciona na TV, mas estraga a TV. É interessante. Agora, esse negócio 5G tem um fundamento, surgiu na Europa, e aí eu vou emendar o meu assunto, Marcos. Pois não. Sabe por quê? Porque, mesmo não parecendo a princípio, eles vão se conectar mais adiante. É o seguinte, uma empresa chinesa chamada Huawei está vendendo o sistema 5G muito barato. Chinesa. Abaixo de todas as empresas americanas, francesas, enfim. E está todo mundo quicando com essa Huawei, porque está muito barato o negócio. E as empresas, os países estão implantando o sistema 5G da Huawei chinesa. Só que essa história do coronavírus irritou muita gente. E não são poucas as pessoas que estão reclamando... Eu estou super magoada com eles, eu não quero nada deles. Da qualidade do produto. Eu não estou muito magoada. E aí entra um negocinho, e aí eu vou entrar na minha manchete, que é o seguinte... A Europa inteira, eu recebi aqui até um eletrocardiograma mostrando o que o coisa faz. Depois vamos ver se eu consigo colocar no ar isso aqui. Que é o seguinte, Magda, é uma coisa assustadora e que estava aqui, eu perdi... Não, já achei. Não, perdi de novo. Ah, meu Deus. Tá, não, mas pera, momento reflexão. Já achei, tá aqui comigo. Eu vou colocar para vocês os países que já estão entrando na Organização Mundial do Comércio contra a China por motivos bastante significativos. A qualidade dos produtos, primeiro eu vou dar a origem da matéria, tá? A origem da matéria é de um site chamado Gatestone Institute International. É uma espécie de Reclame Aqui. Sim. É o maior instituto americano. A matéria é assinada por Swearing Kern, e eu vou colocar aqui... Diz o que é a matéria? Em português. Diz o seguinte... Por favor. Que os europeus estão reclamando dos produtos contra o coronavírus, da qualidade dos produtos. Eles alegam, por exemplo, a Espanha alega que 80% dos testes dão erro. Você faz um teste, ele dá um resultado. Você faz de novo, daqui meia hora, ele dá outro resultado. Então, a Espanha... O site de notícias espanhol disse que 640 mil testes de coronavírus comprados dos chineses apresentavam defeito. Vamos lá. Na Tchecoslováquia, o jornal Irosklas disse que 300 mil kits de testes entregues pela China tinham um índice de erro que chegava a 70%. Pumba! O Ministério do Interior da República Tcheca gastou nada menos que $2 milhões e 100 mil. Vamos adiante. O Reino Unido.
o Reino Unido reclama que os respiradores estão apresentando um índice de defeito muito acima da média e que não tem peça de reposição. Vamos lá. A denúncia foi feita por Ian Duncan Smith, líder do Partido Conservador do Reino Unido, nessa segunda-feira, no parlamento. Vamos avançar. Mais países. A Holanda devolveu 1.300.000 máscaras para a China porque elas não atendiam os requisitos de segurança. As chamadas máscaras KN95 produzidas pela China não têm o padrão de qualidade da N95. Que é a boa. Que é a que funciona. E é aquela de cirurgia, aquela que faz... É a mais sofisticada. Profissionais. Elas, além de não se ajustar ao rosto, expunham potencialmente equipe médica a vírus do tipo corona e outros, com um aumento de infecção acima de 30%. Das 500.000 máscaras compradas pelos holandeses da China, mais da metade foram devolvidas. Vamos avançar? Vamos a mais um país? Para não ficar muito chato. Não, pois é, só mais Para não ficar muito chato. Então tá, tem aqui, ó. O jornal El Mundo mostrou que os documentos, os testes da BioXE apresentavam um índice de erro de 92%. Puxa vida. 92%. O governo espanhol, papapá, e eu tenho uma relação aqui rapidinho de outros países. A Eslováquia, o ministro Igor Matovic disse que 1 milhão de testes entregados pela China estão apresentando problemas. Gastaram 16 milhões de doses nesses testes e a maioria dos testes não funciona com precisão. A Malásia também recebeu as máscaras e o ministro da Saúde, Noor Islam Abdallah, determinou a devolução da carga integral para a China porque não atende os requisitos. Turquia, ministro da Saúde, Fahed Doka. Não ia citar mais. Então, assim, Magda, aqui, ó, República Tcheca, bom... Isso vai citar 35, eu faria o programa sozinho. Então, eu quero dizer o seguinte, gente... Tu já faz a metade aí, se eu deixar... É verdade. Vai fazer tudo. É verdade, é verdade. Então, assim, é triste a gente admitir isso, mas na Rádio Pampa, eu e o Marconi, esses dias, a gente teve que lidar com uma informação assustadora. Somente 25% dos testes são confiáveis. 25. E só eles em cada 4 testes são confiáveis. Adivinha de onde vêm os testes? Da China. E só eles fazem no mundo? Mas É que o deles é barato. Tá, mas eu posso te dizer uma coisa, tu acha que ele mandou pro Trump e é frio também? Não, né? Os do Trump ele mandou tudo quentinho. Sim, não, mas lá nos Estados Unidos está uma encrenca. Eles estão querendo devolver uma porção de produto. Então o negócio é não comprar nada mais da China, desses EPIs. O problema todo é que como é que eles estão fabricando isso e as condições. Recomendo às pessoas, quem achar que tem gato morto na história, a gente aqui traz a notícia. E a notícia, leiam, por favor, se chama Gatestone Institute International. Está no site deles, um dado estatístico dos equipamentos defeituosos no combate ao coronavírus. Muito bem. O problema é ter ficado na mão da China. Os países se deixaram ficar na mão da China. Essa que é Tudo a vai ter que mudar isso. Não é a primeira China que estraga a vida de uma pessoa, Marco. Como é que é? Mas não, eu queria te dizer que não é a primeira. Não é, pois eu disse, não é a primeira que estraga a vida de todos os homens. Agora só vou... Marconi, eu não sei porque ele te chama tanto, eu já estou até com vontade de ouvir a tua mãe. Eu agora fiquei um pouco preocupado. Eu estou muito preocupada. Essa associação imediata... Por isso vai com a tua manchete, que é uma parte séria que tu tem hoje. Tem direito de defesa, só para fechar em 10 segundos, essa notícia vocês não vão ver na grande mídia, tá? Pode ter certeza. Até porque a grande mídia está com o rabinho preso para a China. Marconi. Pois não, dona Magda, a gente está vivendo aí um tempo muito difícil, a gente já comentou aqui o quanto ânimos estão alterados, né? O quanto esse novo momento está afetando também o psicológico das pessoas. E agora a gente entra, né, nesse novo momento de preparar esse psicológico, preparar o nosso emocional para o que vem pela frente, porque é justamente aí que mora o problema, né, do que está causando todo esse incômodo nas pessoas, que a gente até nem sabe direito que incômodo é. Eu acompanhei o trabalho da senhora Carla Tiepo, que é doutora em neurofarmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e a respeito, né, da aplicação agora da ciência no cérebro para tentar entender esses comportamentos e o quanto a coisa tem ainda para ficar tensa.
que acontece? Ela diz o seguinte, que o fato da gente não conseguir mais levar a nossa vida da forma que a gente levava, que a gente mandava, que a gente coordenava, se programando, sabendo o que iria fazer na quinta, sabendo como seria o próximo final de semana, isso nos foi tirado de forma drástica, dramática foi o termo que ela usou, inclusive, e essa incerteza em relação ao amanhã e depois a médio e longo prazo, né? A gente não sabe como vai ser o fim do próximo mês, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Tenho batido nessa tecla sistematicamente aqui em relação ao ano letivo dos filhos, né? É uma preocupação muito grande dos pais. É um ano que se perde, é um ano a mais de custo, de investimento, né? Tudo isso tem deixado as pessoas, fora o isolamento social, o isolamento físico, né? De você, às vezes, ter que se afastar como filho, se afastando de mães e pais e tudo mais. Isso tem deixado as pessoas completamente zonzas. E a explicação é basicamente essa. Pela primeira vez agora, na era moderna, a gente perdeu o controle da situação. A tecnologia, as facilidades nos fizeram ter esse controle. A gente conseguia tudo. No telefone a gente sabia como programar tal coisa para amanhã, agendar tal coisa. Agora, uma ida ao supermercado é uma incerteza. Né? Comprar uma roupa, agora está esfriando, por exemplo, né? Você quer comprar um moletom novo para o seu filho. Ok, mas vai comprar onde? As lojas estão fechadas. Mas compre pela internet, mas não é bem assim, as coisas. Essa incerteza, essa confusão toda está fazendo com que as pessoas percam o principal agora, que é manter o foco. Né? Que a melhor forma de você lidar com um problema, entender um problema, é não perder a sua capacidade de raciocínio. Então, a neurociência, agora os especialistas dessa área, estão fazendo de tudo para tentar oferecer aí alguma orientação, alguma informação para que as pessoas consigam manter, né, o seu foco. O negócio é o seguinte, o isolamento físico, ele é necessário, né? Você manter distanciamento, às vezes não visitar mais a família, mas não adianta, a gente tem que usar agora a tecnologia a nosso favor. Nós tivemos aí a informação de que as operadoras não vão cortar mais o sinal, né, de serviço de internet. Isso é bom para você usar agora, para manter contato, mesmo que visual. É fundamental manter o contato visual, manter esse contato de ligação, falar todo dia com as pessoas que lhe confortam, passar conforto para essas pessoas, manter o distanciamento das notícias alarmistas de redes sociais. Eu vou bater sempre nessa tecla, porque isso é um gatilho muito forte para esse nervoso, né? As nossas dúvidas são preenchidas, às vezes, com coisas como aqui. O 5G está causando esse problema todo, baixando a imunidade ou causando a própria Covid, né? Então, isso acaba estragando completamente a sua linha de raciocínio. Com crianças, mais ainda, mantê-las ativas dentro de casa, mantê-las ativas e direcionadas, não é simplesmente dar um tablet, dar um brinquedo e pronto, você precisa manter a rotina dessas crianças. E para quem está experimentando o home office, trabalhar dentro de casa, entender que é trabalho. Organizar um espaço, a indicação dela é não utilizar o mesmo espaço que você usaria para lazer, porque isso confunde o cérebro, e são palavras aqui de especialistas da área, eu simplesmente assimilei, né? Só assumi a informação, não tenho nem capacidade para questionar isso. Acordar, tomar um banho, se arrumar, se preparar como você faria normalmente, ajuda o cérebro a manter essa rotina viva, a você não sentir que agora vive isolado numa caverna e que toda aquela sua rotina morreu, acabou. Né? Manter isso vivo sistematicamente. Almoçar naquele horário de almoço que você faria. Separar as atividades, né? Mas eu tenho aqui um videozinho, subiu aqui, o meu telefone mostrou. Não vai ver agora. Vai ver no horário que você veria quando chegasse em casa. É manter o mais próximo possível dessa rotina. O trabalho é lindo, né? Tem uma outra instituição aqui da qual ela faz parte. Tem um nome muito difícil aqui. Da Singularity University Brasil, que é uma corporação beneficente que atende corporações, executivos e profissionais brasileiros nesses campos de tecnologia, de tendência, de estratégia e de equilíbrio emocional. Porque tem sido, claramente, a gente tem visto isso nos curtos debates, nas participações, comentários, espaço de comentários de qualquer lugar que você navegue na internet, você percebe que as pessoas perderam o controle. Elas hoje, elas
A gente evoluiu muito nas relações humanas e desde o início deste ano a gente andou para trás. As relações humanas foram sofrendo muito e isso pode ter consequências graves. Muito graves. Daqui para frente, né? Daqui para frente, assim, algumas coisas vão mudar, alguns comportamentos já está claro que vão mudar e não vão mais ser os mesmos, mas aquilo que a gente tinha conquistado em termos de evolução nessas relações pessoais, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder e não acabar voltando anos atrás. Roberta, tu queria... Eu só queria comentar, isso é muito importante que tu estás trazendo. Realmente o mundo mudou e mudou de uma forma que nunca mais vai ser a mesma. O que eu acho só curioso é que, na verdade, se a gente for pensar bem, a gente nunca tem controle de nada, né? A gente tem a sensação de ter alguns controles, que nos dava uma sensação de maior segurança. Com base no que tu estás trazendo, eu lembrei muito que amanhã, ao meio-dia, a psiquiatra a doutora Mariana Pedrini Webel, no Instagram dela, vai falar com o Dr. Anthony Wong, que é esse infectologista, pediatra, toxicologista, exatamente sobre esse assunto. A questão da saúde mental, nesse momento, com dicas práticas e também como que a gente vai poder identificar nas crianças, em especial, algumas, situações em que a gente percebe que eles estão precisando de mais ajuda ainda do que eles já precisam nesse momento especial. E sobre as crianças, a gente precisa ter muita cautela. Se a gente for pensar em nível, assim, das crianças, sobre o olhar das crianças, a gente não tem ideia do impacto nessa geração desse confinamento. É uma coisa bastante impactante e que nós temos adultos que nos esforçarmos e focarmos, priorizar as crianças, no sentido, assim, te contenha, mantenha o máximo de equilíbrio, proteja as crianças para que ao menos tenha um certo conforto em casa em nível emocional, porque daí o resto a gente resolve. Né? Fala, esse menino. Magda, eu quero só fazer um convite aos ouvintes da nossa Rádio Pampa. Amanhã, 8h15 da manhã, a Rádio Pampa vai receber o governador Eduardo Leite, quer dizer, vai ser aquele esquema digital, né? Home office, nós estamos todos trabalhando assim. Para conversar com ele, né? Então, os profissionais da Rádio Pampa, que ocupam o microfone da Rede Pampa pela manhã, eu, Marconi, Paula Cardoso, Nando Donnell e o Pedro Fonseca, nós 5 estaremos conversando com o governador Eduardo Leite, que vai responder a algumas perguntas que eu prometo não serão escadinha, como estão fazendo por aí, algumas perguntas que a gente vai pedir ao governador que abra de uma vez por todas quais são as intenções em relação ao comércio, à indústria do Rio Grande do Sul e principalmente as normas que daqui a pouco vão ser abordadas aqui no programa, que foram editadas hoje. Então, amanhã pela manhã, 8h15 da manhã, na Rádio Pampa, 97.5, a gente vai estar conversando com o governador Eduardo Leite. Não perca, vai ser uma entrevista em tanto. Ali, eu só queria compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui, ainda no assunto do Marconi, porque a gente tem visto muito essa situação dos pais e mães que estão dentro de casa e claro, uma série de piadas, dizendo, vou ficar louco, conciliar o home office com crianças é muito difícil, mas eu vejo isso, o lado bom disso, Marconi, eu creio que nos remete a uma essência que a gente perdeu. Sim. Que é realmente retomar essas relações primárias na nossa vida, que é a relação pai, mãe. O meu marido, por exemplo, voltou a almoçar em casa. Sim. E isso está gerando uma situação familiar incrível. É difícil, é dificílimo. Mas se a gente conseguir exercitar com esse viés de que não vamos fortalecer o que já deveria, aquilo que a gente já deveria estar focando há muito tempo, eu vejo com bons olhos. Magda, queria dar uma informação aqui da nossa telespectadora. A Beatriz Ramos avisou que o Hospital Belém Velho foi desativado e, de fato, confirmados, equipamentos já foram retirados e removidos para outros hospitais. Faz tempo isso. Não deixa eu fazer confusão, é o Parque Belém? Ela informou que Belém Velho... É o Parque Belém. Parque Belém, desculpa. É o Parque Belém. Belém Velho é o Parque Belém, Não, mas tinha uma... Mas eles, inclusive, entraram nessa campanha lá no começo, eu vi. Eles tinham leitos para ceder, mas
alguma coisa não estava certa aí. Deu defeito no caminho. Deu defeito no meio do caminho, porque eles tinham entrado nesse mutirão, eles tinham leitos, né? Porque eles estão fechados já faz algum tempo, né? Mas, enfim, então fica aí a informação, infelizmente, né? Menos espaço. Doutor Ruschel. Dona Magda, antes da minha manchete, o homem desonerado dos meus abraços da semana, seu Antônio Carlos Marchiori e a sua esposa Aide, que é diariamente conosco aqui, e a tia e sobrinha Larissa e Dione Lopes, também nos assistem. Dona Magda, é uma notícia boa. É uma notícia boa. 54 milhões de pessoas e a previsão de pessoas que serão beneficiadas. Num primeiro momento são R$600, mas se a gente olha e vê que é para renda familiar, se o marido, se tiver esposa, são R$1.200. Se ela for sozinha e provar que é sozinha, ela poderá ter o R$1.200. E aí nós temos falado muito, eu especialmente aqui, tenho batido, insistido muito, primeiro no que o governo fez pelas empresas, lembra? Eu disse que saíram os financiamentos, as folhas de pagamento foram desoneradas, reduzindo a carga, jogando parte para o seguro-desemprego, empréstimos foram também concedidos, vencimentos de prestações foram prorrogados e uma linha enorme de produtos que o governo está fazendo de renegociação. Também tratei da pessoa física. Na pessoa física, tratei desta redução que tem de jornada, mas o seguro-desemprego irá cobrir essa parte, o funcionário não ficará sem isso. Os financiamentos de automóveis, aqueles que tinham mesmo a classe média, que compra normalmente seu veículo financiado, esses financiamentos podem ser jogados para agosto, para setembro. A gente tem acompanhado hoje, acompanhei 3 negociações por telefone, né, acontecendo nessa área. Então, é um grupo que estava protegido, mas tinha o terceiro grupo, dona Magda, que é sim quando a gente fala da fome. E quando a gente fala da fome, a gente tem que olhar para o Brasil, não para a senhora que está com muito, dona Magda, eu sei que a senhora está com muito, a dona Carla que também está com muito, mas para uma grande parcela da população, 60% da população deste país, olha como é difícil falar com números nesse país, dona Magda, 60% de pessoas nesse país ganham R$928 em média. 62%, mais precisamente. Obrigado, uma bela contribuição, doutor Roberto. Por regiões fica pior ainda. O Nordeste é R$619 e aí no Sul aqui nós temos 1.171. Veja que quando nós nos defrontamos com o número desse país, a coisa muda um pouquinho para nós. 25% da população vive abaixo da linha da pobreza. Esse número me impactou mais ainda, Carlos. Ganham R$420. Para nós é impensável. No regime que nós vivemos aqui, é impossível imaginar que existam isso, né? Também no Brasil, em 2018, passariam fome no Brasil 5.200.000 pessoas. Preciso fazer o registro que o presidente Bolsonaro, em 2019, desmentiu esse número, disse que não havia mais isso no Brasil. Mas o IBGE, a fonte é a ONU, deste é a ONU, e as duas primeiras, a fonte minha é o IBGE. O que eu quis trazer com isso, dona Magda? Que realmente, para nós, respeitosamente, R$1.200 não vai alterar a nossa vida. Por isso que falava tanto nas outras medidas. Mas há uma grande parte da população, sim, que será o seu sustentáculo. Será o seu almoço, será a sua refeição, dividido com os seus filhos, que somado às outras medidas, hoje foi liberado mais uma parcela do Fundo de Garantia de R$1.045 a partir de junho. Então, esses valores vêm contribuindo para que nós possamos enfrentar. Repetindo a minha frase de ontem, porque ela é sempre a mesma. Não é o ideal, não escolhemos isso, mas precisamos achar soluções. E achei essa medida do governo que beneficiará 54 milhões de pessoas, uma grande ajuda para quem precisa. O grande problema é que, assim, o que tu estás falando, em resumo, na economia a gente chama de economia de guerra. Quando a gente estuda economia, a gente sabe pela história econômica que quando há as grandes guerras, e nós estamos vendo que os países do mundo inteiro estão seguindo cartilhas que foram seguidas nas 2 grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial. O problema é que todo esse paternalismo estatal um dia acaba. Por quê? Porque o Estado, esse que pode gerar essa possibilidade para as pessoas, tem um tempo. Se as pessoas não saírem para trabalhar, elas não vão produzir riqueza. Não produzindo riqueza, não se produz aquilo que eu sempre trago aqui, que é os números do PIB, que é a geração de riqueza, do nosso poder
de sair, trabalhar. Então, é mais ou menos como tu tem um pai que pode te bancar, tu olha e diz, olha, muito obrigada, eu vou trabalhar, eu posso, eu vou me desenvolver. Talvez eu comece a ganhar pouquinho, mas um dia eu chego lá e quem sabe eu ganho mais que tu e um dia eu posso te ajudar. É diferente, é tu dar capacidade para as pessoas. No momento que tu tá confinado sem poder te desenvolver, tu depende desse paternalismo estatal, que tem um tempo. Vai chegar um momento que não vai entrar ICMS, não vai entrar imposto, porque a riqueza que o Estado se sustenta para pagar 12 milhões de funcionários públicos, 198 milhões de brasileiros contribuem. Esses 198 milhões de brasileiros contribuindo, eles estão nesse momento sem contribuir. Não produz riqueza, vai pagar como? Vai pagar o quê? Né? Então a gente sabe que essa equação está quebrando. Por isso que quando a gente fala que essa crise é uma crise como nunca vista e é extremamente grave, é que quando tu conhece sobre economia, e eu reconheço que muita gente às vezes não sabe, às vezes realmente não entende de economia e diz assim, não, olha só, a gente vai ter um probleminha 2, 3, 4, 5 meses e resolve. Não. E os números são assustadores, é melhor a gente nem falar sobre eles ainda, né? Mas é só importante deixar esse registro. Existe aí 198 milhões de contribuintes hoje sem produzir dentro de casa. Em algum momento, o Estado vai pegar e vai pensar assim, bom, terminou as minhas reservas. Como é que eu sustento toda essa máquina? Que tem um déficit, que já vem com um déficit grande, que apesar de ter reservas internacionais, isso instabiliza. Então, eu só queria deixar esse registro. Ô, doutor Russo, eu quero deixar o seguinte registro para o senhor aqui, do senhor Vladimir Roberto da Cruz. Ele diz assim, boa noite. Boa noite, seu Vladimir. E era isso. Já é um bom começo. Pergunta ao doutor Ruschel, o único da bancada que sabe juntar Lé com Cré. Acabou conosco. Sempre cumprimento, seu Vladimir. Sempre acreditei, seu Vladimir. Até que vi Vamos alguém... ouvir o seu Vladimir aí. Olha só, por gentileza. Se um funcionário da linha de frente, sem falar da área da saúde, esses que atendem ao público, caixas, porteiros, caso vierem a se contaminar e adoecer, existe alguma responsabilização? Neste caso, afinal, adoeceram durante e em função da atividade. Obrigada, Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Dona Magda, brincadeiras à parte, a gente está tentando criar um ambiente um pouco de descontração no programa. A gente vem há muitos dias tenso, o assunto é pesado. Nós lidamos... Bem, mas aí a gente não consegue acertar nunca. Não, mas é verdade, porque as pessoas sempre tinham nesse horário, assim, um pouco de descontração, de coisa, assim, e a gente, nesses últimos dias, claro que as coisas externas, as influências externas estão pesadas para nós. Mas nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com famílias, estamos lidando com empregos, lógico que ficamos todos tensos, claro, né? Todos nós estamos. Todos nós temos amigos na linha de frente, todos nós temos amigos que estão sem renda, nós estamos sem renda, né? Então, o problema é de todos. Então, só para explicar primeiro, seu Vladimir, mas brincadeiras à parte. Não, todos aqueles que são de atividade essencial e não tenham comorbidades e tenham menos de 60 anos, se algo lhes acontecer, estão, vamos dizer assim, na probabilidade de risco, né? Agora, quem tem comorbidade, quem tem mais de 60 anos e está trabalhando obrigado, ele poderá, sim, buscar responsabilização. Só para complementar o assunto, eu acredito que a gente vive exatamente isso, esse estado de guerra, e que ele não vai durar muito tempo, acredito. O próprio governador Eduardo Leite, que vocês vão amanhã, ele já disse, não existe possibilidade do comércio fechado até junho, por exemplo. Não, a gente fechou o comércio, fez esse isolamento para que a gente consiga se preparar para que o vírus não mate pessoas, não porque ele sabe que o vírus vai matar muita gente. Que não morram pessoas nas macas sem ser atendimento. Exatamente, por falta de atendimento. Então, essa foi a declaração dele. Por isso, o isolamento até agora, que ele disse que se baseia em dados científicos para isso, mas que eles estão fazendo uma pesquisa bem importante que vai ser... Eles já liberaram uma porção de coisa, os centros de controle de
motoristas, Detran. Sim. Já liberou muita coisa, clínicas médicas, Essa pesquisa que eles estão fisioterapeutas. pensando para o final de semana é exatamente para começar a entender o que eles vão conseguir flexibilizar. O meu acupunturista começa a semana que vem a trabalhar, com todos os cuidados, um paciente, um número X de pacientes e tal, enfim. Olha aqui, ó. Bar ele mantém fechado, isso é o fim. Hã? Bar. Pois é. Se abrir o bar, tá tudo bem. Que a gente podia afogar as mágoas. Olha aqui, ó, os números impensáveis que nos trouxe o Ruschel é a herança maldita do petista, maldita petista, diz o Norton. Não, é porque ele não. Seu É que Norton, eu vou contar uma coisa pra vocês. Seu Norton. O sobrenome dele é nome de uma imobiliária. É por isso que eu passei seu Norton. Seu Norton Imobiliário. @gmail.com. Fez um pega-ratão comigo aqui, se não sabe que me custaria. Um comercial de graça aqui. O senhor não sabe a nossa audiência, seu Norton. Olha aqui, ó. Dona Lídice Fonseca, parabéns, Marconi. Agora, lhe ouvindo, fiquei pensando que estou procurando agir exatamente assim. Nunca ficar em casa de chambre, pode ser fútil, mas não é. Comer nas horas certas, conversar com amigas, fazer vídeo com os netos, filhos e pensar. Se estamos em casa, devemos estar felizes, pois não estamos dentro de um hospital, sozinhos e sofrendo. Gostei muito da sua participação, diz a Dona Lídice Fonseca. Muito grato, Dona Lídice. Tá? E a Dona Lídice... Se a Dona Lídice elogiou... Nossos telespectadores estão demais hoje, hein, Dona Lídice? Muito bom, nosso fica. Em compensação, o senhor Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: a hipocrisia é gritante. Olha. Os bancos com cada propaganda, uma mais linda que a outra, com a mensagem: não saia de casa. Mas os boletos não param de chegar. Os juros correm sem dó nem piedade. Todo mundo está de olho nos R$600 do povo. Companhia de luz, água, gás, internet, PVA, IPTU. Afinal, o povo vai ter 600 pila. E os boletos que chegam... Os boletos que chegarem primeiro são aqueles que vão... Mas é que não pode cortar luz, não pode Não, cortar nem água. Mas ele tá usando de bom humor, mas o que ele está falando é verdade. Não, mas é isso que ele disse. Os boletos que chegarem primeiro é que vão levar alguma coisa. Os outros não. Tem uns confirmados lá, outros aguardando. Vitorino, mais uma vez, os bancos, eu contei aqui, hoje acompanhei 3 negociações, estão prorrogando tudo certinho, mas tudo à base de juros, né? Óbvio. Os bancos não perderão em dezembro, nós vamos ter os balanços e aí vai ser... A doutora Roberta tem trazido os números que nós vamos nos preocupar, mas pode ter certeza, eu sei de 3 ou 4 que não vão ter problema. Então, quero te dizer que hoje eu efetuei o pagamento de uma escola e já estava com os juros. Quando eu terminei de fazer a operação, já tinha os juros. E está errado. E de fato, os bancos particulares, eles estão agindo com muita má fé. Não é particular. Nesse sentido. Não, estou falando dos bancos mesmo, porque realmente, o que nós conversamos ontem, o Tesouro Nacional, ou seja, nós brasileiros, estamos assumindo 85% do risco da inadimplência desses valores que forem tomados nesses bancos privados. E os bancos privados só entram com 15%. Ainda assim, eles ficam fazendo toda a análise de crédito, eles não estão liberando para pequeno, para médio, para microempresário, também para os grandes. Então, isso realmente está afetando, vai afetar muito a nossa economia. Qual é a saída? É aquilo que eu coloquei ontem aqui para nós. Avalie a possibilidade dos senhores buscarem crédito através das fintechs. Existem muitos bancos, esses bancos digitais, oferecendo um valor específico, com direito a crédito pré-aprovado e que entra em tempo mais curto. Dá uma pesquisada, isso está na internet, procure essas pessoas. Aliás, todos esses bancos, eles estão cadastrados na Febraban, então faça essa avaliação, né? E todo cuidado é pouco hoje em dia com telefonemas, oferecendo crédito, com uma série de coisas, né? Porque vocês estão cadastrados na Febraban, eu me preocuparia. Gente, olha aqui, ó, temos o 11º óbito por Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Uma paciente de 53 anos
com uma paciente de 53 anos com histórico de insuficiência cardíaca que estava já internada no hospital em Passo Fundo. 11º óbito aqui no Rio Grande do Sul. E você nota que todas as mortes trazem também normalmente uma subinformação algum tipo de... Até aquela duas ou menos. Roberta, mas tem um jovem que tem umas morreu. coisas para ti aqui. A dona Alice mandou uma coisa para ti. Ela... Pode falar antes, que é mais importante. Não, eu estou procurando exatamente, está aqui a notícia, um músico que nascido em Porto Alegre, radicado em Tubarão, Deison Freitas, é mais uma vítima do coronavírus. Ele era artista e professor de música, morreu na terça-feira, 34 anos, estava hospitalizado na UTI, cerca de 20 dias. E não tinha doença pré-existente, mas era fumante. Era fumante. Dona Lídice Fonseca. Eu vou ler. Claro, fica à vontade. Desculpe lhe falar assim. Em que planeta você vive? Aqui em Pelotas, a nossa UFPEL ainda nem começou a fazer seus testes e sabem que nós nem chegamos no ápice da curva. E não fosse o isolamento, estaríamos muito pior, pois o sistema não conseguiria suportar. Abra seus lindos olhos para a verdade atual. Abraços, Lídice Fonseca. Tem outro. Deixa eu ver. Também que fala dos seus lindos olhos, mas não concorda com o que tu diz. Doutora Roberta, mas a senhora anda muito agressiva com as palavras. A tensão já está demais. Sugiro leres a matéria do senhor Marconi. Seja mais agradável. Amém. Então, não sei o quê. Muito bem. Dias melhores virão. Otimismo, Miriade Fontana. Não, até gostaria, mas é empatia. E quero dizer a todos que realmente eu respeito a opinião das pessoas e acho muito importante a gente realmente ter esse respeito e essa... O que é muito importante é entender que todo mundo quer o bem, mas cada um tem direito a olhar sob óticas diferentes. Mesmo que as pessoas muitas vezes tenham condições de não estar no prejuízo, não significa que a gente não vá ter uma empatia e um respeito e realmente falar pelas pessoas que não têm voz nesse momento. Nós vivemos um momento muito difícil. As pessoas estão em casa, presas e sem voz. Não podem ir à luta, não podem batalhar. Estão realmente em situações, às vezes, muito complicadas e elas não têm a quem recorrer. Então, e o Estado é definitivo, ele coloca e impede. Então, essa é uma situação que nós nunca no Brasil vivemos. É uma falta de liberdade. E por isso eu sempre vou falar em favor dessas pessoas e se elas estiverem desesperadas, eu vou aqui, sim, bater, brigar, porque isso é ser brasileira. Muito bem, doutora Roberta. Doutor Ruschel. Dona Magda, eu embora baleado na asa, como eu estou... O que seria baleado na asa? Como é? Eu estou circunstancialmente abatido por um problema que tenho na perna, aqui um incidente futebolístico que tive. Não estou podendo fazer exercício como gostaria. Como gostaria. E não sequei todo mundo, não é por isso que as academias estão fechadas, as academias estão fechadas pela pandemia. Mas eu quero dizer que, de qualquer maneira, peguei uns pezinhos lá, me emprestou o pessoal da Moinhos, lá, a Academia Moinhos, a que eu frequento, me emprestou uns pezinhos e eu estou na cama lá, sempre fazendo a minha manutenção, dona Magda. A manutenção é importante. E como sabe o Marconi, que é um expert na área, o músculo ele tem memória. Então a gente vai mantendo e se mantendo, mas logo, logo voltaremos para a Academia Moinhos. Muito bem. Parabéns, doutora Roberta. Muita gente está com a senhora. Grande abraço ao senhor Marconi. Não assinou, mas mandou abraço e beijos para vocês. Acha vocês muito competentes e tal, aquela coisa assim. Boa noite, Magda e bancada. Espero que não aconteça contaminação com nenhum de vocês nem dos seus familiares. Mas, por favor, esse falso discurso de vocês enoja. Qual lado será que ele Eu tá falando? quero dizer o seguinte, e é pior é que não tem nem assinatura, mas eu sou macho, eu leio o que escreve. Mas, por favor, comparar o que está acontecendo com o comunismo... é com vocês, ó. Não. E pior, achar que as pessoas querem ficar em casa e simplesmente ficar recebendo seu salário e não fazer mais nada, isso é no mínimo ridículo. Que comportamento infantil. Estou escrevendo essa mensagem, mas pelo jeito nem será lida. Ela foi lida e o senhor ou a senhora continua escrevendo porque está aqui digitando. Então assine. Porque eu já li, senhor anônimo. Eu que levantei esse negócio, deixa eu falar para os senhores, senhora, sei lá. Deve ser a senhora. Não sei, tá digitando, pode ser. Tá, viu? Tá digitando, não ouviu, ler. Não importa qual é o sexo, é a senhora. Olha aqui, ó. Tia. Quer ofender. Tia, vou explicar uma coisa. Parou? Tia.
O que nós criamos foi uma figura simbólica, porque no comunismo as pessoas não têm o direito de fazer o que querem e onde querem, elas são regidas pelo Estado, elas recebem tudo do Estado, elas têm limitação de liberdade. Foi esse tipo de figura que foi criada, uma figura hipotética, provocativa, meramente. Mas foi bom que você não tenha gostado, porque parece que você ou não gosta do comunismo ou gostou tanto dele que quer defendê-lo. Tá bom, dona? Não, olha, e ela não, e a pessoa não continua escrevendo. Mas a China não é comunista e os caras não trabalham lá 20 horas por dia? Não, eu concordo com a pessoa, não sei quem é. Se é senhor ou senhora. Não importa, mas eu li usar porque... essa questão de comunismo nesse momento, que o mundo inteiro passa por isso, que é a pandemia, é uma realidade, o vírus existe, o vírus já afetou, já infectou mais de 1.500.000 pessoas, 80 e tantas mil já morreram, 300 e tantas mil se curaram. Então, usar desse momento para dizer que o socialismo está fazendo parte e que vai chegar ao Brasil e tudo mais, eu acho de um mau gosto extremo. Até porque o comunismo mata muito mais, né? É verdade, mata mais que o coronavírus. Olha, agora... E olha que eu sempre fui uma dessa bancada que disse que o Bolsa Família deveria ter data de início e de fim, proporcionando às pessoas um trabalho ou um aprendizado para que depois elas pudessem, por conta própria, tocar a sua vida. Eu sempre disse isso. Eu acho que o Estado não tem que ser paternalista. Acho que as pessoas têm que trabalhar, têm que ganhar seu dinheiro, têm que ir à luta. Agora, num momento de guerra, como a gente vem vivendo, que os Estados Unidos estão adotando esse tipo de coisa, que a França, que outros países estão adotando, não é o Brasil que está virando comunista. Olha aqui, ó, presta atenção. Também outro que não assinou, mas hoje eu vou... enfiar o pé na jaca. Tá dando voz agora sobrou pra mim. Agora sobrou pra mim. Quer fogo no parquinho. Não, É pra mim. Dona Magda, não fica bem a senhora só ler quem critica a Roberta, pois tem dezenas de elogios a Roberta e você não lê... Tá ruim o português, por isso que eu tô com dificuldade. Eu tô tentando ajeitar enquanto eu falo e não deu. Mas como não tem nome, eu não tô ofendendo ninguém diretamente. Isso. Bom, quem vestiu a carapuça, vestiu. E você não lê, faz dias que isso vem acontecendo, só faz elogios a Carla. Que mentira! Não fica bem. Agora ele chamou de mentirosa ou mentiroso, né? Tá difícil comandar esse programa aqui, dona Magda. Não, eu sei, quem escreveu. Quem escreveu? Olha, a Ali esses dias leu só elogios pra Roberta, a Magda da mesma forma. Nenhumzinho, tanto é que quando a gente foi para o intervalo comercial, eu perguntei, ninguém tá falando nada sobre a Carla. Eu e o Marconi não recebemos nenhum elogio. Não, porque agora só eu e a Roberta, tá? As pessoas estão assim... Olha aqui, presta atenção. Gosto do programa, de algumas falas humorísticas e de algumas pessoas da bancada, apesar do posicionamento elitista. Um abraço e uma Semana Santa... Um abraço e uma Semana Santa abençoada para todos. Liane, a dona Liane é aquela que disse que espera que não aconteça a contaminação entre nós, porque esse falso discurso de vocês enoja. E a senhora não ouviu quando eu li essa mensagem. Agora, mas a senhora elogiou. Como os nossos posicionamentos são antagônicos. Mas ele é deles também. Primeiro ela nos estrachinou, agora ela nos elogiou. É um beijo, um coice. Ela falar que é comentário elitista, todo mundo com boleto vencido aqui. Elitista, eu paguei juros hoje no meu próprio banco, paguei a escola atrasada. E eu não paguei nada. Só usa Nike. Tem dinheiro? Ah, não, tem um também que me odeia. Eu não aguento mais a Magda Beatriz dizer que não tenho dinheiro para pagar o plano de saúde. Pois eu não tenho dinheiro para pagar o plano de saúde, meu filho. Isso é uma coisa que me atormenta. E eu achei o máximo que tu não gosta. Adota um boleto da dona Magda, rapaz. Adota um boleto da dona Magda. Pode adotar. Vamos fazer um crowdfunding para pagar o... Eu não peguei o nome porque passou aqui, mas teve um que disse Dona Magda, sensual naturalmente. Que isso? Esse aí vamos procurar o número. Quer um carnê? Quer um carnê? Vou tocar pedra nas pombas aqui. Eu não defendo mais, porque eu cansei de defender minhas colegas. Eu vou te trazer um passado recente. Eu cansei de defender minhas colegas e ser muito mal interpretado. Eu era muito mal interpretado. A que nível? Quando defendia as minhas colegas. A que nível?
porque elogiava os meus colegas e eu exigia respeito, eu exigia recato, eu exigia comedimento e aí acharam que eu tinha possíveis interesses. Foi uma época que eu vou contar para vocês. Foi confundido possíveis interesses. Que ele tem interesses e quando elas foram para cima, ele, pá, saiu correndo. Eu quero fazer uma queixa aqui. Ontem... Não, e olha o que eu acordo segunda-feira de manhã e recebo da Tatiane. Rolim é o nome dela. Cada dia que passa tem mais nojo de você. A Roberta é extremamente linda e sensata, ao contrário de você. Tem dinheiro e não fica em casa. Hipócrita, insuportável. Não preciso dizer pra vocês que bloqueada. Gosta de vôlei? Mas que barba. Eu tô quase adotando os critérios do Marconi. Tu sabe que eu tô assim, a um passo, não é da eternidade, é um passo de adotar a tua teoria. Vou te dizer que é libertador. Mas o pior incêndio que tem é aquele que começa dentro da própria casa. Uma telespectadora educadamente mandou uma mensagem no meu Facebook dizendo: mas não deem atenção para as respostas porque não é o Vitorino que responde. Aí eu digo: não, gente, olha, sou eu mesmo, coisa e tal. Aí um certo colega... lá vem. Lá vem, Sabe que ele botou meu Ai, Facebook? nossa, Senhor Deus do céu, como é que diz aquele personagem? É tudo Sabe que ele comigo. botou... Não, um certo colega. Sabe o que ele botou no Facebook? Vitorino, confessa, você tem 2 gurizinhos haitianos em cárcere privado aí trabalhando pra você. Esse cara botou isso. Eu recebi umas 10 mensagens de gente... Gustavo, tô preocupada. E se a polícia lê isso? Ai, que Você tem... Esses meninos, quantos anos tem esses meninos? Esse monstro. Ai, mas tu é... O quê? A cara, ó. A cara de cachorro caiu do caminhão da mudança. Estudando a minha matéria aqui. Ele podia Mas tu já deu dinheiro tua manchete. respondendo continuar coisa pra estudando. Eu vivo em constante aprendizado, né? Roberta, vamos dar seriedade a esse negócio. Não, vamos lá, vamos à manchete a minha agora. manchete, na verdade, até ela é interessante estar vindo nesse momento, porque, de fato, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela foi o pilar de sustentação de todas as decisões que fizeram esse isolamento horizontal e que foi muito questionado em todos os países porque dizia, isso vai causar uma avalanche econômica. A gente vai proteger uma vida, mas essas vidas que ficam protegidas, elas vão ter um crash econômico que não tem saída para essa situação. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, olha, um emprego que o senhor perdeu hoje, a gente, por exemplo, hoje teve uma empresa que demitiu 20 mil funcionários. Então, a gente pensa assim, esses 20 mil funcionários daqui 5 meses, 6 meses vão conseguir. No formato que está essa crise, não há perspectiva para essas pessoas, nesse momento. Vão viver como? E aí, a gente vê o seguinte, quando a gente conhece a história da Organização Mundial da Saúde, a gente percebe que há muitos anos ela virou um órgão político, de interesses políticos. E por isso que há, sim, um debate político nessa questão da pandemia e que ela está sendo usada politicamente. E que nós precisamos aqui apresentar essa situação para que as pessoas tenham, pelo menos, um juízo de relatividade das recomendações. E isso é tão sério que eu trouxe aqui, nesse início dessa semana, quem é o atual diretor-geral, que é uma pessoa integrante de um partido marxista-leninista, que é da Etiópia, ficou anos no Ministério da Saúde da Etiópia, ele escondeu 4 epidemias no seu país e ele foi alçado ao cargo da Organização Mundial da Saúde, bancado pela China. Mas, no dia 30 de janeiro desse ano, ele coloca no site da organização, carta aberta no site da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a China, elogiando a China, e nessa data a gente já sabia que a China tinha destruído provas da descoberta do vírus, tinha punido médicos que acusavam o perigo desse vírus. Mas, no início da epidemia, o mesmo presidente da OMS dizia que o vírus não era grave e que estava tudo certo. E aí, nesse início de ontem, né, guardado ali os horários em Washington, nos Estados Unidos, no dia 7 agora de abril, o presidente Trump, ele acusa a Organização Mundial da Saúde, dizendo que sim, que ela é um organismo que está politicamente afetado e que ela está, sim,
parcial à China. E mais, ele diz claramente algo que é bem importante. Ele disse que, a OMS criticou e discordou da minha proibição de viagens no momento que eu fiz, de viagens da China para os Estados Unidos. E eles estavam errados. Eles estavam errados sobre muitas coisas. Eles tinham muitas informações desde cedo e não queriam divulgar para o mundo. Eles parecem ser muito centrados na China e temos que investigar. Vamos investigar isso. Quando um presidente dos Estados Unidos diz vamos investigar, eu só quero fazer um parênteses que ele já tem até as provas. Então, vamos analisar a situação. Já devem ter todas as provas. E vamos parar, nesse momento, de pagar, porque nós pagamos a maior parte do dinheiro que eles recebem. Então, realmente, os Estados Unidos vai parar de bancar a Organização Mundial da Saúde nesse momento. E eles assinaram essa carta, que, inclusive, não apenas os Estados Unidos, como o Japão, eu trouxe ontem também, que o ministro do Japão, ele chama a Organização Chinesa da Saúde e lidera uma petição de renúncia do Tedros, que é esse diretor-geral. Já tem 500 mil assinaturas do mundo inteiro. Então, isso é importante, por quê? Porque quando a gente vê a Organização Mundial da Saúde renunciar a protocolos, escutar apenas determinados profissionais da saúde. Eu entrevistei aqui o Dr. Anthony, ele faz parte da Organização Mundial da Saúde, ele disse, eu não tive voz. Várias pessoas não tivemos voz. Vários institutos internacionais com pesquisa dizendo, vamos testar, vamos fazer essa parte. Não vamos colocar todo mundo em quarentena fechada, horizontal, nesses países que têm uma velocidade Y, eles não quiseram. Então, assim, está evidente que há, sim, uma corrupção na Organização Mundial da Saúde e a gente tem que ter muita coragem mesmo de denunciar. E politizou, não tem como não politizar. E que é um organismo, e a China é realmente um país que vive um comunismo, se a gente fosse chinês, a gente não teria internet, a gente não teria comunicação. Nós teríamos uma série de restrições. Eu estava defenestrada com essa merda. E é muito grave o que está acontecendo. Eu já tinha ido. Tu já estava preso. Graças a Deus, isso está vindo à tona, já está sendo investigado e, se Deus quiser, nós vamos colocar a Organização Mundial da Saúde no seu devido lugar. Porque quando a gente começa a analisar esse apoio restrito que fere a nossa soberania de um ministro Gilmar Mendes, de institutos da área de esquerda, pessoas e instituições que a gente sabe que são politizadas ao extremo. É óbvio que tem alguma coisa mal contada. E isso tem que ser investigado, tem que vir à tona e a gente tem que relativizar e cientificar essa situação, mesmo que seja empiricamente. A gente já tem protocolos que determinam que essa pandemia... A única coisa que eu acho, Magda, fazendo aqui uma análise da posição do nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, é que, no meu ponto de vista, agora nós estamos num momento de baixa temperatura e isso sim vai afetar quando ele está nos obrigando a sair para nós podermos produzir para o estado dele. Porque já não é mais nem nosso, é o estado do governador. Tem um estudo de cientistas que entregaram hoje para o Donald Trump, para a Casa Branca, da Academia, Ciência, Engenharia, Medicina dos Estados Unidos, dizendo que o calor não abate o coronavírus. Então, essa questão do frio e do calor ainda é uma coisa que tem que ser pensada, que tem que ser testada e que não é comprovado. Não é comprovado. No frio ele se prolifera mais, ou no calor ele morre e tudo mais. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas é que a gente vê o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Índia. Eles fecharam toda a Índia e não está acontecendo as epidemias na velocidade que eles estavam esperando. O que está acontecendo no próprio nosso país aqui, com exceção desses nossos dois estados, Santa Catarina, Curitiba, ali, a região ali do Paraná, uma parte dela que é muito mais fria até do que aqui na região do Rio Grande do Sul, nós vamos sentir. Agora, o resto do Brasil não tem sentido. E tanto é que não, tem sim. Amazonas, hoje, Roberta, Amazonas tem 40%. Manaus tem 40% dos leitos ocupados hoje. Saiu os dados da Amazônia agora como um todo, 95% da utilização de EPIs, de respirador e de leitos de UTI. Não estou dizendo que os 95% sejam por causa do coronavírus. Tem outras doenças, como os outros resfriados e gripe e tudo mais. Mas o que a gente vê já é um colapso do sistema de saúde
lá no Amazonas. Dona Magda, algumas questões rápidas, posso dar umas Não, eu só quero rápidas? aproveitar o gancho que a Roberta falou Muito justo, do governador e a Carla também para amanhã, né? Vocês têm encontro Isso, e com o amanhã governador. a gente tem um encontro, Pois eu te passo. marcado com todos vocês que estão nos assistindo. 8h15 da manhã na Rádio Pampa, no FM 97.5, a segunda emissora jornalística do Estado, que a gente se orgulha de dizer que faz um jornalismo que tem todos os lados. Não é o jornalismo que anda por aí, tá? Na Rádio Pampa você ouve todas as pessoas e todos os lados. Pois bem, amanhã, 8h15 da manhã, a gente vai ter a presença ao vivo do governador Eduardo Leite, que vai conversar conosco, com os apresentadores da Rádio Pampa, responder as perguntas, responder os nossos questionamentos e vamos esclarecer muita coisa, inclusive o protocolo, a publicação divulgada hoje, já prevendo para a próxima segunda-feira uma retomada lenta e gradual da economia do Rio Grande do Sul. Então, não perca, amanhã, 8h15 da manhã, eu, Marconi, Pedro Fonseca, Paula Cardoso e Nando Donnell estaremos conversando com o governador Eduardo Leite e tirando dele informações, opiniões e, particularmente, querendo saber, afinal de contas, qual será o rumo dado ao Rio Grande do Sul. Deixa eu só dar informação aqui, ó. Amazonas, ocupação de 95% de leitos de UTIs e respiradores da rede pública. Nessa terça-feira, 636 infectados, 23 mortes, 256 pacientes internados, que significa 40% de internação da rede pública e privada. E hoje o Ministério da Saúde diz que estão na fase já quase de aceleração descontrolada estados como o Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e também o Distrito Federal. Falando em governador, deixa eu só dar uma informaçãozinha curtinha. A cara de pau do Dória não tem tamanho, né? Não tem. Sabe o que ele disse hoje à tarde? Que a hidroxicloroquina foi do Dr. Wipp? Que ele que indicou para o governo federal a utilização do governo. Mas ele vai ter... E não fica nem com a cara vermelha. Puxa, eu não queria desesperançar a doutora Roberta em contar com a ajuda do Trump, mas ele arranjou uma confusão hoje lá que talvez ele tenha que se dedicar à vida dele e não cuidar da Organização Mundial da Saúde, porque a denúncia é de que ele é sócio de uma empresa que faz a hidróxido. Eu sei o que tu vai dizer. Tá, deixa eu terminar a notícia, daí tu contradiz. Os telespectadores não sabem. Ele é sócio da empresa que faz a hidróxido e o seu secretário também, dona Olga, são dois sócios acionistas de duas empresas francesas que fazem a aludida substância. Então, como ele está em ano de eleição lá, talvez tenha que se preocupar em explicar isso do que cuidar da Organização Mundial de Saúde. Ele tem 0,00 alguma coisa de percentual de ações dessas empresas, não só dessa, ele tem de várias empresas farmacêuticas do mundo inteiro, colocaram ali uma lupa e estão supondo que aí ele vai ter uma riqueza absurda. Quero lembrar que essa cloroquina está sendo doada por todos os laboratórios internacionais. Então, não há ganho em nada. Mas eles estão fazendo esse rolo porque eles querem tentar, entendeu? Eu só queria deixar claro que, havendo a descoberta da cura, pode ser o capeta o responsável. Se me conseguir 2 vidrinhos, estou legal, não me importa. Boa noite! Sei que o programa já terminou. Isso foi na primeira parte. Vocês não leem as mensagens. Esta Roberta e este Vitorino não ajudam em nada a população com os comentários deles. Torço que este programa, por algum motivo, termine. Não. Como é que Vocês não ajudam nada. Como é o nome dessa coisa? Como essa direção da emissora não toma uma providência? Espero que um dia leiam o que eu disse. E que a gente morra. Ela não assinou, mas eu achei super legal. Eu achei que ela é super nossa amiga. Hoje você É uma moça super nossa amiga. É moça? É uma moça. Foi bem proveitoso. Quer o telefone dela para depois conversar com ela? É engraçadinho o troço ou canhão? Não vem ao caso, Vitorino. Não vem ao caso. Como se tu fosse o Alain Delon. Como se tu fosse o Alain Delon. Há tempo para notícia séria, beleza? Não, agora é só diversão. Agora é só barquinho. Não vem. Eu quero falar sério, eu quero falar do Ministério Público, eu quero falar de processo. Não há ambiente. Eu volto amanhã. Vou dar uma descansada. Chegamos ao final, agora de verdade, chegamos ao final do Atualidades Pampa de hoje por aqui. Graças a Deus de bom humor, graças a Deus. Vocês nos ajudaram muito, porque tem cada recadinho aqui do demo. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Beijo!
Beijo! Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.